Sejam todos bem-vindos ao podcast do programa Conexões. Eu sou Josimar Andrade e vou conectar-vos ao ecossistema do empreendedorismo em Angola. Para esta edição, contamos com a presença do Dr. Antônio Barros, ele que é CEO da Fraudcom. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito bom dia, obrigado. Vamos fazer uma abordagem histórica sobre a Fraudcom, que já está no mercado nacional há 16 anos, desde 2008 no nosso mercado. Vamos também fazer uma abordagem sobre a evolução. Sabemos que está muito forte no mercado latino-americano e também vamos falar sobre a sua experiência pessoal, como foi a implementação da Fraudcom neste mercado. E fazemos a última abordagem sobre o programa Conexões. Sabemos que vai participar também na mesa redonda de oportunidades de transporte e logística em Angola. Fala-nos sobre a Fraudcom. Muito bem, então a Fraudcom é uma empresa portuguesa que nasceu em 1996 e que, depois de algumas alterações tecnológicas, decidiu dedicar-se essencialmente ao mercado da gestão de frotas por tecnologias associadas, conhecidas pelas tecnologias através de GPS. A empresa iniciou o seu processo de internacionalização por países ao seu redor, neste caso por Espanha, por França, também pelos mercados mais balcãs, até eu conhecer, portanto, a Fraudcom. Eu conheci a Fraudcom em 2007 e quisemos fazer umas experiências em Angola, uma vez que eu já tinha aqui a minha atividade profissional também em Angola. E assim foi. Começámos por conhecer primeiro o que é que se poderia ter como oferta, ou seja, qual seria a promessa de venda que poderíamos ter, e começámos a fazer algumas experiências para depois então perceber se fazia ou não sentido. O que resultou bastante bem, e começámos então a desenvolver o negócio e implementar o negócio, muito orientado, que foi uma das estratégias específicas em Angola, apenas ao mercado empresarial. Portanto, ou seja, os nossos software sempre entendemos que estava muito dedicado só às empresas, pelas características que assim o definem. Preocupações do tipo, porque é que eu gasto dinheiro numa frota em determinado tipo de rúbrica ou de outra, preocupações do tipo que eu possa evitar que um veículo ou um caminhão possa evitar de ir muitas vezes à assistência, isto tirando um conta de negócio a quem tem as assistências, mas no fundo para evitar e orientar, portanto, ao custo das empresas, porque as empresas hoje em dia, com os mercados muito competitivos, o que se pretende em muitos dos casos é tentar reduzir custo, porque a venda é difícil e são margens curtas. Portanto, é aí que nós nos orientamos e ajudamos as empresas nesse sentido. Portanto, este claramente foi o nosso objetivo desde o início até hoje. Ok. E por que não podemos confundir a Fraudcom como uma empresa de GPS? Pois, porque estamos efetivamente com orientações diferentes. Nós temos efetivamente o GPS, que nós hoje chamamos um gerador de dados. Na verdade, o que nós queremos é uma maquinetazita que é colocada dentro de um veículo chamado GPS, com características mais ou menos evoluídas em termos daquilo que é a recolha da informação, mas na verdade depois tudo está na plataforma que temos por detrás. Nós depois, nossa imaginação, vai ser o limite, vai ser a nossa imaginação em função daquilo que conseguimos fazer com os dados. Portanto, e então, como nós nos dedicamos muito à orientação sobre os custos das empresas, toda a plataforma foi desenvolvida a pensar de que como é que eu otimizo as frotas. E daí que hoje nos chamamos que a Intelligent Fleet, acaba por ser um pouco por aí, pela experiência não só adquirida no país onde a empresa nasceu, mas depois que ao longo destes anos, que estamos em 49 países, acabámos por recolher estas informações todas e aprender com cada região, portanto, e desenvolvemos e acabamos por trazer todas as experiências de diferentes geografias, enriquecemos a plataforma exatamente porque achamos que ela tem que ser adaptável a cada geografia. 49 países e 3 continentes. Sim, 3 continentes. 3 continentes. Sim.
Nós estamos em África, temos uma presença muito forte. Em Angola foi um dos primeiros a ser implementado, depois a África do Sul, depois Namíbia, enfim, são cerca de, agora sem me lembrar de todos, mas são cerca de 12 países onde nós estamos presentes, e depois a Europa, na maioria de quase todos os países, e entretanto, com uma forte presença também por alguma iniciativa da minha parte, na América do Sul. É aí que eu gostaria de chegar, desculpa interromper. Não tem problema. Esse é um aspecto muito, muito importante que nós gostaríamos de passar aos nossos telespectadores, porque foi graças à experiência que teve cá em Angola, com o seu trabalho desenvolvido cá em Angola, que decidiu abrir o mercado da América Latina. Exatamente, foi. Ou seja, as experiências que foram vividas aqui ao longo dos últimos anos foram bastante enriquecedoras e percebi-me, por circunstâncias da vida e de conhecimentos, de passado, de pessoas que conviveram comigo no passado também, coincidentemente encontramos na América Latina e começámos a desenvolver o negócio, tendo em conta a minha experiência, o que seria o quê? Seria que passávamos aquela primeira fase de aprendizagem, já estaríamos um pouco mais à frente e se calhar não teríamos que passar por um processo de aprendizagem que às vezes é o mais complicado para uma startup. Exatamente. Portanto, há muitas variáveis desconhecidas, portanto, eu aí já teria alguma experiência e acabámos por ultrapassar todas essas variáveis, portanto, à partida seria um ponto de vantagem. Portanto, e foi daí que começámos a fazer, o primeiro mercado foi o Brasil, não correu tão bem como nós gostaríamos que corresse, continua, mas é um mercado muito complexo. Mas iniciou-se o mercado do Peru, e no Peru criámos, e hoje temos o nosso centro de competências, criámos de uma forma simples, iniciámos um processo muito interessante, onde nos permitiu hoje, através do Peru e com clientes grandes, de grande dimensão mundial, nos levaram também a outros países como o México, a Colômbia, as Honduras, a República Dominicana, Panamá, enfim, e nessas são 9 países onde, entretanto, acabámos por ficar com essa presença por estas iniciativas de desbravar o mercado, como eu costumo dizer. Doutor António, então podemos concluir que o facto de geografias como as da América Latina apresentarem, vamos dizer, problemas que o nosso mercado nacional também apresenta, essa similaridade que existe entre estes países, facilitou o processo da Sim, bastante. A semelhança que existe entre estes mercados tem a ver essencialmente com o facto da necessidade de uso do transporte de mercadorias. Portanto, existem aqui, neste setor supply chain, existem os donos da mercadoria e depois existem os transportadores da mercadoria. Às vezes eles são únicos, o dono e a mercadoria e o transporte é a mesma, mas às vezes não. Portanto, e por isso existem os fretes, existem empresas de transporte que se dedicam a transportar mercadorias de alguém. Portanto, no caso de Angola, existem estes 2 modelos. Existe, portanto, o modelo dono e, ao mesmo tempo, da mercadoria e dos transportes, mas também existem os outros modelos, que é transporte e mercadoria. Entretanto, e porquê é que existe esta necessidade de grande potencialidade de empresas de transporte? Porque o facto da capilaridade de nós termos a cadeia, portanto, fazemos chegar os produtos até aos consumidores, é por transporte ou por aviação, portanto, não existe outra forma de transportar os produtos, a não ser por transporte terrestre, neste caso rodoviário. Portanto, e nesse sentido, as semelhanças existem nesses países. Portanto, no caso do Peru, então, é um país muito acidentado, portanto, as estradas são muito complexas, mas, efetivamente, acaba por ser o único meio para levar as mercadorias aos destinos, é por via terrestre e por transporte rodoviário. Portanto, as semelhanças são muitas. E neste sentido, as nossas dificuldades que sentíamos aqui e de que as pessoas tinham para poder controlar a eficiência dos transportes,
acabámos por aprender aqui e levar também para o outro lado. Portanto, ou seja, foi interessantíssimo porque, como disse no início, já tinha chegado a uma fase de aprendizagem boa para que não perdesse muito tempo para iniciar. Mas a escola foi em Angola. Foi em Angola. Muito bem. Sinto-me orgulhoso em saber, que o conhecimento que conseguiu adquirir da experiência de trabalho aqui em Angola resultou no desbravamento e, nesse caso, na liderança do mercado da América Latina. Bem, agora vamos para o programa Conexões. Uma plataforma que congrega startups, empresas inovadoras, investidores e financiadores para juntos debaterem sobre o setor. Sabemos que o Dr. António também estará presente nesta mesa redonda. Como é que vê essa oportunidade de poder debater as oportunidades dos transportes e logística? Eu acho muito interessante. Em primeiro lugar, acho muito interessante o programa, acho interessantíssima a iniciativa. De facto, Angola necessita deste tipo de iniciativas para passar mensagens a quem está a aparecer e quem quer entrar neste mercado da logística e transportes, supply chain, como o queiramos chamar, e de facto, como disse no início, é um mercado que tem que se fazer muita coisa, há muitas oportunidades e, evidentemente, que as tecnologias, se estiverem presentes, como é o nosso caso, para ajudar, no fundo, com o objetivo final, que é o consumidor vai ter que ter um produto a tempo e horas e, se possível, barato. Portanto, esta é a ideia. Para isso, toda a parte de transportes e logística que estiverem associados nesta cadeia toda, quanto mais eficiente ela for, mais competitiva consegue ser, logo também mais barato se tornam os produtos. Isto sem falar com a questão das importações, portanto, estou a falar basicamente com a questão das produções nacionais e toda esta logística à volta da produção nacional. O setor do transporte constitui a espinha dorsal para a economia de qualquer país. Estando presente neste setor com uma força enorme que a Frotcom hoje tem, acredita que pode ser esse gatilho que faltava para que o nossa economia... Pode e deve. Na verdade, eu penso que este gatilho, como lhe chama, para poder desenvolver o mercado nacional, passa muito, para mim, para dois grandes fatores. Um deles é a disponibilidade de tecnologia e de ferramentas. Depois a outra é a capacidade de as poder utilizar, essas tecnologias e ferramentas. Entra aí uma nova, penso eu, uma variável muito importante, que é a capacitação das pessoas e a necessidade de formar pessoas neste sentido com as novas tecnologias. Portanto, as pessoas têm que ter referências e têm que saber efetivamente o que é que se usa e porque é que se usa. Porque uma das coisas é, eu posso ter uma tecnologia, mas se eu não tiver a maturidade necessária de perceber que aquela tecnologia resolve um problema A, B ou C, não a consigo sequer avaliar. Não serve. Portanto, por isso é que nós costumamos dizer aquela coisa que me vale a mim ter um Ferrari se eu não tenho estrada para poder andar com ela. Portanto, é um pouco por aqui que é necessário levar com que todas estas iniciativas que existem de pessoas cheguem à capacidade de poder dizer esta ferramenta é boa ou não me serve porque não resolve o meu problema, independentemente da maturidade, conhecimento ou não das pessoas. Portanto, e aqui encontramos vários níveis, desde os mais exigentes aos médios e aos menos exigentes, mas evidentemente que isso depois se reflete também naquilo que é a capacidade de movimentação das pessoas. Portanto, quanto mais, das empresas neste caso, quanto mais houver o interesse sobre tecnologias e a maturidade das operações estiverem ao lado das tecnologias, terão pernas para andar, temos todas essas condições de o fazer. Nós, paralelamente, provavelmente alguém também que tenha no nosso mercado, temos essa obrigação social de participar na economia,
dando ferramentas e participando neste setor, de forma a que possamos contribuir para a evolução da economia de transportes e logística em Angola. Ok. Falou sobre dar ferramentas e tecnologia que está na base mesmo da Frotcom. Sabemos que serão apresentados 6 projetos inovadores de startups nesta sessão e um dos critérios de seleção que estas startups passaram é a questão da inovação. Como é que a Frotcom, um provedor de tecnologia, vê este momento em que as startups vão apresentar-se para o ecossistema? Bom, assim, nós estamos dentro de uma pequena parte do setor do ecossistema do supply chain. Portanto, desde a produção de produtos até a entrega do produto acabado ao consumidor, temos aqui uma cadeia bastante grande. Portanto, nesta cadeia há uma série de oportunidades que existem e é perceber onde é que se pode efetivamente melhorar ou o que é que se pode contribuir para cada uma dessas fases. Nós, como digo, estamos numa das fases, que é a fase de transporte das mercadorias, mas eu, sendo dono de uma empresa de transportes ou de mercadoria, eu quero, no caso de ser mercadoria, eu quero pôr os meus produtos rapidamente no mercado. E rápido. Eu quero produzir e não quero ficar dependente do meu transporte. Esse é o princípio. Portanto, o transporte não pode ser o empecilho. Portanto, tem que contribuir para que eu faça escoar o meu produto. Okay? Isto no ponto de vista da mercadoria. No ponto de vista do transporte, o transporte eu quero fazer aquele transporte de uma forma mais eficiente possível, ao custo menor possível. Exatamente. Este é o princípio. Portanto, são 2 objetivos. Se por um lado os donos da mercadoria, como eu falei, do outro lado, portanto, do transporte. Portanto, esta é uma parte da cadeia. Mas depois, à roda disto, existe outro tipo de tecnologias que alimentam também este tipo de informação. Sei lá, vamos a falar as tecnologias de gestão de armazéns. A gestão de armazéns faz parte, efetivamente, de um processo logístico. Não é? A gestão de que, nós também temos muito essa parte, que é qual é as melhores rotas que deve-se fazer em função das encomendas que eu tenho. Portanto, as entregas de última milha, como é que eu vou otimizar essas minhas entregas? Eu tenho 10 caminhões, mas se calhar 5 servia. Tenho que otimizá-las. Portanto, são exemplos de onde se pode efetivamente entrar no mercado da logística com tecnologias apenas com um princípio: reduzir custo a quem o tem. Este é sempre o princípio básico, que é contribuir para a redução de custo das empresas. Exatamente. E com essa redução de custos, podemos catapultar o setor para o próximo nível. Claro. Porque se as empresas ficarem mais folgadas nessa questão dos custos, acho que o impacto que elas podem ter para o mercado, para os produtos que elas próprias fornecem, seria bem melhor. Não, e repare, nós temos um bocadinho aqui esta filosofia que é: se eu conseguir otimizar o custo na empresa, obviamente que eu consigo ter capacidade de subir salários. Se as pessoas ajudarem a contribuir para essa otimização, obviamente que também vão ter o benefício disso. Portanto, tudo isto faz parte de que as empresas estão no mercado porque têm efetivamente um objetivo, querem ganhar dinheiro, portanto, têm uma missão, têm valores, mas também querem ganhar dinheiro. Portanto, como todas as empresas têm. Para quê? Para poder crescer, nem que seja para investir em mais empresas, para crescer também com outro tipo de setores que até estejam com a mesma clivagem, digamos assim, daquilo que é aquilo que se dediquem aos seus propósitos. Portanto, digamos que é uma questão de social também, de o facto do objetivo reduzir custo também possa contribuir para as pessoas e para o bem-estar das pessoas, como é evidente, e para a qualidade de vida das pessoas. Ok. Dr. António Barros, em jeito de resumo, em jeito de conclusão, poderia deixar aqui uma palavra de alento para o setor, um setor que contribui tanto para a economia nacional, mas que, em certa medida, acreditamos que não esteja nos holofotes certo. Bom, de facto, Angola tem muito que crescer no que diz respeito à parte da logística. Eu penso que as condições
que, a nível governamental, existem na preocupação de poder criar condições de estradas, canais, vias de comunicação, que permitem que este setor todo trabalhe de uma forma mais descontraída, porque existem dificuldades nas empresas de transportes. Existem N dificuldades associadas aos produtos que têm, das caminhonagens, das peças, enfim, teve aqui há pouco um outro participante que conhece perfeitamente a dificuldade que existe. Portanto, no fundo, os desafios é apostar cada vez mais na logística, porque a logística, os transportes, fazem efetivamente mover um país. Fazem mover um país e desenvolvem um país. Portanto, sem canais de comunicação, muito difícil nós vamos conseguir desenvolver. Portanto, com canais de comunicação, que eu penso que esse é o objetivo e daí a razão desta iniciativa, eu acho que o futuro fica mais próximo. Ok, muito obrigado, Dr. António Barros, pelo esclarecimento e por esta visão tão ampla do mercado que tem e pelo contributo que a Frotcom tem dado ao mercado, não só nacional, mas agora internacional. Agradecemos pela sua presença no nosso podcast. Obrigado eu, por vocês também me terem convidado. Ok. Obrigado. Este foi o podcast com a Frotcom. Agradecemos o calor da sua audiência. Podemos falar de aspectos históricos ligados à Frotcom, os 16 anos de experiência no mercado nacional que já exportou para o mercado internacional. Vimos a visão do seu CEO, falamos também da sua participação na mesa redonda, oportunidades de transporte e logística. Agradecemos ao calor da sua audiência, nosso fiel telespectador, e prometemos voltar em próximas oportunidades. Muito obrigado. Eu sou Josemar Andrade e estamos conectados.